O capítulo 2 de Esdras apresenta uma lista detalhada dos exilados que retornaram a Jerusalém e Judá após o decreto de Ciro, rei da Pérsia, permitindo que os judeus retornassem e reconstruíssem o templo. Este capítulo, além de ser um registro genealógico, possui um valor histórico e espiritual significativo. O capítulo começa com a introdução. Estes são os filhos da província que subiram do cativeiro, dentre os exilados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia levado para o exílio em Babilônia, e voltaram a Jerusalém e Judá, cada um para a sua cidade. Este versículo destaca o retorno de um grupo específico de pessoas, aqueles que foram levados ao exílio por Nabucodonosor. A seguir, o texto lista os líderes do povo: Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraías, Reelaias, Mardoqueu, Bilsan, Mispar, Bigveum e Baaná. Estes nomes são importantes porque representam a liderança espiritual e administrativa que guiou o povo no retorno e na reconstrução. A partir do versículo 3, encontramos uma longa lista de famílias e suas respectivas contagens. Os filhos de Parós, 2.172, os filhos de Cefatias, 372, os filhos de Ará, 775, e assim por diante. Esta lista não é apenas um registro genealógico, mas uma prova da fidelidade das famílias em manter suas linhagens e identidades, mesmo durante o exílio. Durante o exílio, a preservação das genealogias era crucial para manter viva a promessa de Deus de um Messias descendente de Davi. Além disso, a precisão destas listas mostra a seriedade com que os judeus tratavam sua herança e a importância de cada família no plano de Deus. Além das famílias, o capítulo menciona os sacerdotes, levitas, cantores, porteiros e servidores do templo. Esta divisão de funções reflete a estrutura organizacional do povo judeu, onde cada grupo tinha um papel específico no culto e na vida comunitária. Os sacerdotes eram responsáveis pelos sacrifícios e rituais, os levitas auxiliavam nas tarefas do templo, os cantores lideravam a adoração e os porteiros mantinham a ordem e segurança do templo. Os servidores do templo, descendentes dos servos de Salomão, também tinham um papel importante, mostrando que todos, independentemente de sua origem, tinham um lugar no serviço a Deus. Um aspecto interessante destacado pelos comentaristas é a inclusão dos filhos dos servos de Salomão. Esses eram descendentes dos cananeus que Salomão havia submetido a trabalhos forçados, mas que, ao longo dos séculos, foram integrados à comunidade judaica. Isto mostra a inclusão e a misericórdia de Deus, que acolhe todos os que se dispõem a servi-lo. A partir do versículo 61, o texto fala sobre aqueles que não puderam provar sua linhagem sacerdotal. E dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Acós, os filhos de Barzilai, que tomou por mulher uma das filhas de Barzilai, o Gileadita, e se chamou pelo seu nome. Estes procuraram seu registro nos livros genealógicos, mas não o acharam, por isso foram excluídos do sacerdócio como imundos. Esta passagem sublinha a importância da pureza genealógica para o exercício do sacerdócio. Sem prova de linhagem, esses indivíduos foram considerados impuros e impedidos de exercer suas funções sacerdotais. Os comentaristas observam que esta medida era necessária para manter a santidade e a ordem no culto. A pureza genealógica garantiu que apenas aqueles devidamente qualificados pudessem servir como intermediários entre Deus e o povo. Contudo, também enfatizam que este rigor genealógico não diminui o valor desses indivíduos aos olhos de Deus, mas aponta para a importância da ordem e do cumprimento das leis divinas. Nos versículos 64 e seguintes, o texto resume o número total de exilados. Toda a congregação junta era de 42.360, além dos seus servos e servas, que eram 7.337, e tinham 200 cantores e cantoras. Esta contagem mostra a magnitude do grupo que retornou. É importante notar que, além dos israelitas, havia uma quantidade significativa de servos e cantores, indicando uma comunidade diversa e bem organizada. O capítulo termina com a contribuição do povo para a reconstrução do templo. Alguns dos chefes de famílias vindo à casa do Senhor, que está em Jerusalém, deram ofertas voluntárias para a casa de Deus para a reedificarem no seu lugar. Segundo seus recursos, deram para o tesouro da obra 61.000 dracmas de ouro, 5.000 minas de prata e 100 vestes sacerdotais. Estas ofertas voluntárias destacam a generosidade e o compromisso do povo com a obra de Deus. Apesar de sua própria situação precária após o exílio, eles deram sacrificialmente para garantir que o templo fosse reconstruído.
Historicamente, este período foi marcado pela transição do domínio babilônico para o domínio persa. O decreto de Ciro, emitido por volta de 538 anos antes de Cristo, permitiu que os judeus retornassem à sua terra e reconstruíssem seu templo, um evento que representou um novo começo para o povo de Israel. Este retorno foi um cumprimento das profecias de Jeremias e Isaías, que previram o fim do cativeiro babilônico e a restauração de Jerusalém. Os costumes da época refletem uma sociedade profundamente religiosa, onde a adoração no templo e a observância das leis mosaicas eram centrais. As genealogias eram meticulosamente mantidas, pois determinavam a herança, o direito à terra e a elegibilidade para o sacerdócio. O culto no templo envolvia sacrifícios diários, festivais anuais e uma série de rituais detalhados, todos destinados a manter a pureza e a santidade do povo diante de Deus. Os comentaristas ressaltam que a inclusão de listas genealógicas e detalhes organizacionais no texto bíblico não é acidental. Cada nome e número tem um propósito, seja para preservar a identidade do povo, assegurar a pureza do culto ou demonstrar a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas. Estes registros também servem como um lembrete da graça de Deus, que trouxe seu povo de volta do exílio e lhes deu uma nova chance de viver em sua presença. Em suma, o capítulo 2 de Esdras é mais do que uma lista de nomes. É um testemunho da fidelidade de Deus, da importância da ordem e da organização no culto e da dedicação do povo em servir a Deus, mesmo em meio às dificuldades. Este capítulo nos ensina sobre a importância da memória, da identidade e da adoração comunitária, valores que continuam a ser centrais para a vida de fé até hoje.